Você já deve ter ouvido falar sobre data logger, termohigrômetro, monitoramento de temperatura com sensores, softwares para monitoramento, sondas PT100. Sim, são todos tipos diferentes de sensores para monitoramento de temperatura e umidade. Mas será que dá para a gente escolher a melhor opção para a nossa empresa? Eu estou aqui hoje para conversar com a Giovana e nós vamos apresentar para vocês dicas para que você decida como escolher o seu equipamento. Hoje nós estamos aqui com a Giovana, farmacêutica, que vai nos ajudar a entender como que nós podemos escolher a melhor opção de equipamentos para fazer o monitoramento de temperatura e umidade na nossa empresa. Independente do tipo de produto que você trabalha, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, produtos saneantes e até mesmo alimentos que têm muito requisito de temperatura e umidade. Giovana, é um prazer receber você aqui no canal Camila Farmas para compartilhar com o nosso público informações relacionadas a esse tema que é tão importante e depois da 430 tem muitos questionamentos relacionados a isso. Explica pra gente um pouquinho sobre a sua experiência com essa parte de monitoramento de temperatura, gestão de qualidade. Isso tudo está relacionado dentro da sua vivência na área de saúde? Primeiro, eu gostaria de agradecer por estar aqui mais uma vez no canal de vocês. Minha vivência com a questão de temperatura começou lá quando eu me formei na graduação. Então, trabalhei em farmácia comercial e aí tu começa a ter experiência em relação ao monitoramento de temperatura. Depois acabei indo para a parte de indústria, trabalhando com regulamentações para estabelecer critérios para essas calibrações. E hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia que fornece um sistema de monitoramento de temperatura e umidade. Quando você trabalhava na farmácia, você já tinha ouvido falar sobre softwares que ficam integrados com sensores para monitoramento de temperatura e umidade? Não, naquela época eu só ouvia realmente o termohigrômetro e fazia as anotações na planilhas. Então, para mim, quando eu entrei na SensorWeb, que comecei a conhecer um pouco mais esse mundo também. Ótimo. E nós sabemos, né, que o preenchimento da planilha manual com o termohigrômetro, ela está passível de vários questionamentos, inclusive nas inspeções sanitárias, né? Querendo ou não, essa é a grande diferença de você ter um termohigrômetro na sua instalação ou você ter um sistema de monitoramento de temperatura, né? Você, quando está monitorando a temperatura e umidade por um termohigrômetro, ele é um sensor digital e ele vai trazer no visor a temperatura e a umidade que está sendo medida naquele ambiente. E aí você vai ter que repassar essa informação para uma planilha. Já trabalhar com sistemas de monitoramento, você consegue trazer até alertas, configurações de alertas, para que em caso de desvios ou escursionamento de temperatura, você consiga identificar e agir prontamente, né? Exatamente. Hoje nós estamos cada vez mais conhecendo sobre os produtos e cada vez mais entendendo também que eles precisam de faixas de alerta e condições especiais. Então, eu acredito que atualmente essa solução que nós temos em complementação ao que nós já tínhamos, né, com os termohigrômetros manuais, ela vem cada vez mais deixando o sistema mais seguro e também a qualidade, segurança e eficácia dos produtos de uma forma mais garantida para a população, você não acha? Eu entendo que nesse formato a gente está no caminho certo para garantir maior segurança e maior qualidade para o nosso monitoramento. Bom, Giovana, sabemos que temos diversas opções no mercado, diversos modelos no mercado, mas aqui o nosso objetivo principal é nós fazermos uma diferenciação para a escolha de uma melhor opção, se seria manter um monitoramento manual que eventualmente a empresa já usa ou se eventualmente trazer aí um software de monitoramento que esteja integrado com sondas e sensores, né? Como o termohigrômetro, ele é um equipamento, ele dispõe de uma sonda e este equipamento ele pode ser facilmente instalado tanto num armazém como num veículo, por exemplo. Ele consegue dar medições de temperatura mínima, máxima e também a atual, tanto para o critério de temperatura quanto para a variável de umidade. E com um termohigrômetro a gente para por aí, porque nós conseguimos visualizar essa temperatura no painel e anotar estes valores numa planilha, manual, enfim, como a empresa melhor decidir. O que nós temos de benefícios e de vantagens se nós o tivermos utilizando uma sonda acoplada a um software? Hoje a principal diferença, quando a gente vai falar dos sensores, em comparação aos sensores digitais para sistema de monitoramento e termohigrômetro, é que para sistema de monitoramento a gente consegue ter sensores para pontos fixos que vão estar integrados ao sistema
ou sensores para pontos móveis que também vão ser integrados aos sistemas. E esses sensores, eles também precisam estar conectados a uma sonda? Exato. Então, como que funciona o mecanismo desses sensores? No caso, para pontos fixos, a gente tem um transmissor. Esse transmissor ele vai estar integrado a uma sonda e essa sonda vai fazer a captação do dado de temperatura e umidade. Esses transmissores, normalmente, eles têm data logger para conseguir armazenamento de dados em caso de alguma falta de energia, alguma falha de comunicação. E desse transmissor, a gente encaminha os dados para a central de monitoramento. Essa central de monitoramento também vai ter data log e ela consegue transmitir os dados para o sistema. Então, a comunicação entre esses sensores pode ser tanto rede Zigbee ou rede LoRa. O que a gente tem observado é que a rede LoRa, de fato, ela tem uma maior conectividade, um maior alcance. Então, tem sido a preferência no mercado hoje também. E para esse sensor, que é um sensor de ponto móvel, tem mais alguma particularidade frente a um sensor fixo? A grande diferença é que esse aqui ele é considerado um transmissor autônomo. Então, ele não vai precisar de uma rede Zigbee ou de uma rede LoRa para a migração dos dados para a plataforma. Então, por ele ser um transmissor autônomo, ele mesmo captura o dado por meio da sonda e transfere isso para o painel diretamente, sem precisar de uma central ou de repetidores de sinal. Então, isso garante também uma autonomia para esse equipamento, podemos dizer assim? Perfeito, garante uma autonomia total. O que acontece? Quando nós estamos fazendo um monitoramento de temperatura com o termohigrômetro, geralmente a empresa define períodos que ela vai passar lá, né, que um representante da empresa vai passar e vai preencher aquele dado de temperatura mínima, máxima e atual, tanto para a temperatura quanto para a umidade. E você consegue ter uma fotografia daquele período anotado ali. Tem uma diferença quando nós falamos de sensores que estão conectados a software? Como que você define a periodicidade de gravação de dados? Como que isso funciona num sensor conectado ao software? Exato. Quando a gente fala de sistemas para monitoramento de temperatura, a gente consegue parametrizar essas informações. Então, a gente consegue configurar a taxa de aquisição que você quer fazer a captura do dado. Então, se você quiser 5 minutos, a 10 minutos, a 30 minutos, a gente consegue parametrizar para que esses dados cheguem nesse período determinado na plataforma de monitoramento. E esses dados eles vão ficar online para uma verificação numa inspeção sanitária, por exemplo, que seja necessário visualizar esse dado naquele momento? O sistema ele tem um período de armazenamento também determinado junto ao cliente. Às vezes solicitam 2 anos, às vezes solicitam 5 anos, mas sim, todos os dados de acordo com o período estabelecido, eles ficam online no sistema para consulta a qualquer momento, ou mesmo também pode-se gerar relatórios em PDF ou em Excel para acompanhamento dessas temperaturas. Lembrando que é sempre preferível o PDF justamente por ele não ser editável, né? Ótimo, muito bom. Acredito que essa informação ela é muito importante e muito relevante para que a empresa possa definir qual é a sua melhor opção. Ok, já entendemos que temos diferenças consideráveis entre um termohigrômetro com anotação manual e um sensor que seja conectado com o software, né? Mas tem um ponto que é muito importante para a gente conversar sobre isso, que é a questão de custos. Um sensor de monitoramento, um equipamento que seja possível de ser integrado com o software, ele tem um custo muito mais alto do que um termohigrômetro, e isso precisa ser avaliado dentro do budget do seu projeto, para entender se você vai conseguir ou não fazer essa aquisição. Mas existem também soluções de locação de equipamentos. Nessa modalidade, a empresa ela não precisa adquirir os softwares, mas ela pode ter algumas vantagens em relação ao custo e ao tempo de implementação. Giovana, você consegue explicar para a gente um pouquinho como funciona essa modalidade de locação e se ela tem vantagens mesmo frente à aquisição dos equipamentos? Esse é um excelente ponto. A SensorWeb ela começou a trabalhar com um formato de comodato, um fornecimento de comodato desses equipamentos para o cliente. Então, o que seria isso? Sempre que houvesse uma manutenção corretiva, ou uma manutenção preventiva, ou mesmo um cancelamento, esses equipamentos retornam para a SensorWeb para continuarem sua operação, serem testados ou serem descartados de acordo com a necessidade. É muito importante ressaltar aqui nessa parte que como a SensorWeb ela compra equipamentos em maior escala e envia para calibração em maior escala, então a gente consegue fornecer melhores preços para os clientes, justamente porque a gente consegue desconto com esses fornecedores. Então nós podemos entender que a modalidade de locação hoje ela é uma modalidade também viável
para o mercado e que ela pode ser estudada na hora de você escolher a solução de equipamento para a sua empresa. Para que a gente possa terminar essa conversa, Giovana, você tem algumas considerações importantes que sejam imprescindíveis na análise antes da definição do melhor equipamento? Com certeza, eu acho que tem que olhar primeiro quando a gente vai optar por um sistema de monitoramento, a gente precisa olhar se esse sistema ele é validável, se esse fornecedor ele faz gestão de mudanças para que a gente não tenha ali intempéries e problemas na manutenção dos status validados. E também requisitos de calibração, né? Você vai definir os seus requisitos e tem que entender se esses sensores que são fornecidos pelo fornecedor, eles de fato atendem às suas necessidades. A parte de atendimento também ao cliente é extremamente importante. Então, a gente é sempre definido SLAs junto com os clientes, justamente por essa questão do atendimento. Sempre que há uma falha, algum ponto sem comunicação ou alguma falha no sistema ou no equipamento, é necessário entrar em contato com o fornecedor para que tenha o atendimento. Então, é extremamente importante avaliar isso no fornecedor também. E como último ponto importante que eu gostaria de trazer é que também precisa avaliar se esses fornecedores têm manuais do sistema, têm manuais dos equipamentos e também garantir que todos os seus colaboradores internos em relação à operação desse sistema sejam capacitados, ou mesmo pelo fornecedor ou por um procedimento interno. Além de todas essas recomendações da Giovana, o prestador de serviço, fornecedor do equipamento ou do software, precisa dispor de um sistema de gestão de qualidade implementado. Nós já temos um vídeo sobre isso. Vamos deixar o link para que você possa assistir esse vídeo também. Eu acredito que nós trouxemos aqui várias dicas importantes para que você possa definir se o monitoramento manual ou o monitoramento que inclui sensores integrados a um software vai ser a melhor solução para a sua empresa, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista financeiro. É importante lembrar que independe do tipo do seu produto, mas se ele é um medicamento, ou um dispositivo médico, ou um alimento, você vai saber implementar a melhor solução de acordo com o requisito do seu produto. Não esqueça de avaliar este ponto também. Giovana, eu agradeço a sua participação. Acredito que nós contribuímos muito para o entendimento, principalmente do que é um software para monitoramento de temperatura e umidade, para quem não tem muito contato, com essas ferramentas, esses equipamentos ainda. Espero recebê-la aqui para outras conversas sobre sistema de gestão da qualidade, monitoramento de temperatura e umidade também. Eu que agradeço, Camila, o convite, agradeço por estar aqui com todos e espero estar aqui numa nova oportunidade também. Você gostou desse vídeo? Esse conteúdo foi importante para você? Não deixe de compartilhar com seus amigos da área de logística, farmacêuticos e quem precisa dessa informação. Isso também vai ajudar o nosso canal a crescer e o YouTube entender que este conteúdo é relevante para todos nós.